Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um raio-x comparativo entre três módulos fotovoltaicos. Na verdade, três marcas diferentes de módulos fotovoltaicos que são, os módulos hoje mais potentes comercializados no Brasil, tá? Existem módulos mais potentes do que esse, mas hoje o que a gente mais encontra no mercado, tá? São esses modos aí de 670, 665 watt pico, tá? Normalmente ele fica dentro de uma série, né, numa faixa aí de potência bem próxima que, né, hoje corresponde esses modos aí como os mais potentes comercializados hoje aqui no Brasil. Você pode até encontrar, tá, mais módulos se você souber de módulos aí mais potentes que a gente consiga comprar aqui, tá? Não basta ser mais potente, né, igual a gente consegue visualizar em outros países, né, de alguns fabricantes aí que está fazendo lançamento desses módulos mais potentes, mas ele precisa ser comercializado aqui no Brasil para que a gente possa, enfim, trazer aqui no canal e ver se de fato ele vai funcionar muito bem na realidade. Então hoje eu vou trazer aqui um comparativo entre três marcas, tá? Todas elas com a mesma potência, né? Que é a X-Power, a Lipton ou Lipton e a Canadian. Então fica ligado aí até o fim do vídeo que vocês vão saber aí qual desses módulos é o melhor, ou qual que você deveria escolher de acordo com a nossa análise aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, tá? Se inscreva no canal e fica ligado aí até o fim do vídeo. Esse vídeo tá muito bom, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, então, começando aqui, tá, com o módulo dessa marca X-Power, tá, que a gente consegue encontrar na Genx Solar Power, que é uma distribuidora de módulos fotovoltaicos aqui no Brasil, tá? Então, esse módulo, como eu disse a vocês no início do vídeo, né, ele tem uma série, né, de potência, né, que varia de 650 a 670 watts, tá? Aqui, né, tá as características iniciais desse módulo, tá? Parece um módulo bem bonito, né? Tem né, uma tecnologia bacana, tá? O módulo PERC de meia célula, tá? De alta eficiência, a propaganda aqui dessa marca, tá? E o que a gente vai analisar aqui, tá? Nesses módulos fotovoltaicos, tá? Em primeiro lugar, vai ser aqui o desempenho, a garantia de desempenho linear, que nesse caso aqui desse módulo fotovoltaico é de 80,7% após 25 anos, tá, de funcionamento. Ou seja, né, esse módulo ele vai se degradando ao longo dos anos, tá, naturalmente, devido aí às condições climáticas, né, a degradação do uso desse material normal, né, como acontece com qualquer tipo de material elétrico e qualquer outro tipo de material também, tá? Ele tem a vantagem, né, de ter a garantia de 15 anos, tá, de fabricação, tá? Garantia que, no caso que eles escreveram, né, de qualidade de produto, né, e processo, tá? Mas eu creio que deve ser a garantia, tá, de fabricação desse módulo. E 25 anos, que é a garantia aqui, garantia de potência linear, né? Que é a garantia de funcionamento, tá, desse módulo, tá? Que ele vai chegar em 80,7%, ou seja, vai perder 20% em 25 anos, tá? Tá razoável, né? Tá bom, né? Pelo que a gente vê no mercado aí, tá? Existem outros módulos menos potentes, tá? Que tem essa garantia linear, tá? Esse desempenho linear aí é maior, né? Ou seja, ele vai degradar menos durante 25 anos. Aqui, né, algumas características desse módulo, tá? Que a gente pode ver, né? É o seu diferencial, normalmente ele vem informando aqui, todos os fabricantes eles fazem isso, tá? E o que aqui vai interessar pra gente, né, pra gente ter um comparativo com os outros módulos que a gente vai ver, é a garantia, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês também o coeficiente de temperatura, tá? Que isso é uma métrica muito importante, principalmente a gente está aqui no Brasil, e temperatura influencia bastante no desempenho do módulo, tá? Quanto mais quente tiver, né,
esse módulo vai entregar menos potência, tá? E o coeficiente de temperatura aqui desse módulo é de menos 0,35% por grau Celsius, tá? Então a gente vai comparar com os outros módulos também e o que tiver, né? O menor coeficiente, né, é o melhor módulo com relação, né, ao coeficiente de temperatura. Aqui também eu vou comparar o fio de saída, o cabo solar da placa. Por quê? Porque caso você venha fazer ligação no modo retrato, você não vai ter muita dificuldade. Mas caso você venha ligar no modo paisagem, a distância do cabo vai influenciar. Porque senão você, se você não tiver um módulo, né, com cabos longos, você vai precisar fazer rabicho, né, em todas as placas, né, onde você vai ter que gastar com mais cabos e conectores MC4 para fazer a ligação em série desses módulos, tá? Nesse caso aqui, esse módulo ele possui 1900 milímetros, ou seja, 1,90 m tá, de comprimento de fio. Tá? É um dos maiores comprimentos de cabos aí que eu já vi em módulos. Tá? Normalmente fica entre 1,30 m e 1,20 m, ou então são aqueles bem curtinhos aí de 35 a 45 centímetros. Outra métrica que a gente vai trazer aqui são os parâmetros elétricos, tá? Que é o quê? Tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito. Nesse caso aqui, a tensão de circuito aberto é 46,1 e a corrente de curto-circuito é 18,62. A corrente de potência máxima IMP é 17,54. Isso aqui é importante no dimensionamento, tá, do sistema com relação ao inversor escolhido. Tá? Dependendo do modelo de inversor que você for escolher, né, de potência desse inversor, esse módulo pode ser que não se encaixe a esse tipo de inversor. Tá? Ele não pode ser usado caso ele ultrapasse os parâmetros de entrada desse inversor. Tá? Então, essa métrica aqui é importantíssima para você, quando for fazer o dimensionamento, utilizando esse módulo, né, em um sistema fotovoltaico, né, seja com inversor ou microinversor, né, inversor string ou microinversores. Aqui a gente tem também a eficiência do módulo, tá? Nesse caso é de 21,6%, tá? É bem alta. A eficiência está ligada muito ao tamanho do módulo, tá? Esse módulo aqui é um módulo bem grande, tá? Ele, se eu não me engano, ele tem 3,10 m, tá, de área. Aqui é 1,303 metros de largura e 2,384 metros, tá, de comprimento. Então é isso, tá? Quanto a esse módulo da X-Power, esses foram os dados aqui, tá? Eu vou trazer agora para vocês o módulo, né, da Lipton ou Liapton. Ele também tem a faixa de potência aí de 650 a 670, tá, watts. É um módulo monocristalino, tá? O de lá também era da X-Power, tá? A tendência e que a gente vê, né, no mercado agora, todos os módulos, esses módulos de alta potência, todos são monocristalinos, tá? Os policristalinos estão praticamente caindo em desuso. Aqui, algumas características, né? Assim como tinha no outro datasheet, tá? Desse módulo, algumas vantagens dele. Aqui, quanto à garantia, né? Primeiro comparativo. Da mesma forma, a gente tem a garantia linear e a garantia de mercado, tá? Que a gente pode ver no final, né, que ele fala a garantia de fábrica de 15 anos, a garantia linear de desempenho, né, aqui a garantia de potência, como ele chamou aqui, é de 25 anos, tá? Igual ao módulo anterior. E aqui, a degradação, ele não mostrou um valor muito específico, tá? Mas eu creio que pela linha amarela, né, tá em torno dos 80%, tá? Deve estar também em torno daquele valor de 80,7, tá? Enfim, tá dentro dessa margem. Ele comparou aqui com um módulo comum de mercado, mas esse aqui também é bem polêmico, tá? Eu já vi e conheço outros módulos que têm a garantia de desempenho melhor, tá, do que esses dois módulos que a gente viu até agora, tá? São com potências menores, porém, né, tem essa vantagem. E também a potência, né, do módulo não quer dizer que seja um módulo bom, tá bom? Você escolher um módulo simplesmente pela potência, você não está
necessariamente escolhendo o melhor módulo do mercado, tá? Que fique bem claro isso. Aqui, quanto ao tamanho do cabo, tá? Ficou uma dúvida aqui também, tá? Ele trouxe aqui 1.500 milímetros, ou seja, 1,5 m, na posição paisagem, ou então na posição retrato, 280 milímetros ou 28 centímetros, tá? Eu creio que o tamanho dele seja esse aqui maior, tá? De 1.500. Ele deve estar calculando mais ou menos a distância de como fica na prática. Também é um módulo de mesma área, tá? Praticamente de mesma área. Não é à toa que ele tem a eficiência aqui de 21,57, que é quase 21,6, tá? Os parâmetros elétricos também são bem parecidos, tá? Tensão de circuito aberto 46,38 volts, tensão de curto-circuito 18,36 amperes e corrente de operação 17,44 amperes, tá? A mesma análise vale para o outro módulo. E aqui o coeficiente de temperatura nesse módulo é um pouco maior comparado ao da X-Power, tá? É de menos 0,36% por grau Celsius. Agora eu vou trazer para vocês o último módulo aqui fotovoltaico da nossa análise, que é o módulo da Canadian. Canadian Solar, que é uma marca muito famosa, e eu trouxe um vídeo aqui no canal, o último vídeo aqui do canal foi referente aos melhores módulos do mercado, tá? E a Canadian está entre esses melhores módulos do mercado, tá? Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois e conferirem na lista dos melhores módulos fotovoltaicos, tá? O top 10 módulos fotovoltaicos do mercado hoje, tá? Aqui, né, tem uma faixa, assim como viu nos outros módulos, um pouco maior, tá? De 640 a 670 de potência. É um módulo também monocristalino, como eu disse a vocês. Todos os módulos agora de alta potência são monocristalinos. Ele tem eficiência de 21,6%, tá? Também bem próximo aos outros módulos. A garantia de performance de 25 anos. E aqui ele tem uma garantia de fabricação um pouco menor, tá? De 12 anos. Aqui nesse caso ele não trouxe um gráfico igual os outros módulos trouxe, mas ele fala aqui, ó, no primeiro ano, tá? A potência de degradação não é maior que 2%, tá? E nos anos subsequentes, tá? Ou no ano subsequente, a degradação, a potência de degradação não é mais do que 0,55%, tá? Então eu trouxe aqui uma conta, né? Eu notei tendo uma observação aqui, se, né, a gente vai ter 2% fixo no primeiro ano e nos próximos anos 0,55%, tá? Então eu peguei 24 anos, tá? Tirando o primeiro ano, vezes 0,55%, eu vou ter 13,2%. Mais a degradação no primeiro ano, que é maior, tá? Que é de 2%. Ou seja, eu vou ter 15,2% de degradação, ou seja, uma garantia linear de 84,8%, tá? Maior, tá? Do que a dos outros módulos, tá? Engraçado porque a Canadian não trouxe, né, um gráfico parecido com os outros módulos, tá? Normalmente é de praxe do mercado vir no datasheet aquele gráficozinho, tá? Comparando a degradação ao longo dos anos, tá? Mas, enfim, pelo que eles escreveram aqui no datasheet, dá para a gente calcular e entender dessa forma. Aqui, como a gente comparou nos outros módulos, a gente tem também, né, a corrente de operação, que é 17,32, um pouco maior, né, a corrente de curto-circuito 18,55, a tensão um pouco menor, 45,8 volts de circuito aberto. Enfim, bem parecido os parâmetros elétricos, tá, em todos os modos. E a eficiência de 21,6%. A desvantagem é quanto ao comprimento do cabo, tá? Que aqui está 46 milímetros, ou seja, 46 centímetros, para o positivo e 340 milímetros ou 34 centímetros para o negativo, tá? Ou seja, esse módulo, o ideal é você ligar ele só na posição retrato, porque se for ligar na posição paisagem, você vai gastar com mais cabos e conectores MC4. Quanto ao coeficiente de temperatura, é o melhor coeficiente de temperatura de todos eles, tá? É de menos 0,34% por grau Celsius, tá? A diferença é muito pouco entre eles, é de 1% entre Canadian e Lipton e de 1% entre Lipton e X-Power, tá? Mas
Na verdade, é entre Canadian e X-Power, né? E X-Power e Lipton, mas a gente pode considerar aí que essa diferença é bem pequena, tá joia? Bom, agora eu trouxe aqui um gráfico para vocês comparativo, tá? Trazendo tudo que eu disse aqui no início do vídeo, mostrando, né, todos os datasheets de todos os modos aqui de 670 watt-pico, tá? E eu trouxe aqui uma tabela resumindo, tá, o que eu disse aqui, né? Comparando a degradação, temos a X-Power 80,7, a Lipton não informou muito bem, mas também está dentro desse valor aqui de 80, 81, tá? Eu coloquei aqui entre 80 e 85. E a Canadian de 84,8%, sendo a maior nesse caso, tá? A eficiência, X-Power e Canadian a mesma, 21,6 e Lipton um pouco menor. Coeficiente de temperatura, tá? X-Power menos 0,35, Lipton menos 0,36 e Canadian com o melhor coeficiente de temperatura aqui, o mais baixo deles, menos 0,34. Garantia de fabricação, X-Power e Lipton, 15 anos, Canadian 12 anos, perdendo nesse caso. E tamanho do cabo, tá? X-Power 1,90 m, maior de todos eles. A Lipton 1,5 m e a Canadian 46 centímetros, tá? Ou 460 milímetros. Ou seja, né, a gente comparando aqui todos os modos, a gente vê, né, que a X-Power ela tem três requisitos aqui, entre eles muito bem avaliados e a Canadian também, tá? Três requisitos aqui muito bem avaliados. A diferença tá quanto à importância, tá? Aqui eu coloquei, né, os cabos elétricos, mas se você for ligar na posição retrato, isso aqui não é tão importante assim, tá? Não vai fazer diferença. E a garantia também de fabricação, tá? De 15 para 12, você nem vai sentir muita diferença. Ou seja, eu escolheria aqui nesse caso o módulo da Canadian, né? Por ter a degradação menor, por ter uma alta eficiência, tá? E o coeficiente de temperatura mais baixo, e por a gente estar, né, aqui no Brasil, principalmente, né, nas regiões aí mais quentes, tá? Região, algumas partes da região sudeste, né? Na cidade onde eu moro, que é bem quente, e né, outras localidades, nordeste, enfim, os locais onde tem a maior irradiação tendem a ser também os locais mais quentes, tá? Então é importante ter um módulo aqui com baixo coeficiente de temperatura, e esse da Carnegie que ganha de todos eles, beleza? Deixa aí nos comentários, tá? Se você já ouviu falar, né, desses módulos, se você já utilizou desses modos fotovoltaicos. Se você tem alguma dúvida do que foi dito aqui no vídeo, se você tem qualquer outra dúvida também sobre energia solar, deixa aí nos comentários, tá? Que eu tô olhando e respondendo na medida do possível, tá? Isso ajuda aqui bastante a gente ajudar vocês, né? E a trazer mais vídeos aqui no canal, esclarecendo todas as dúvidas possíveis, beleza? Se você gostou, deixa o like, tá? Isso ajuda bastante aqui a gente. Se inscreva aí no canal se você ainda não está inscrito, tá? E ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Vejo vocês na próxima e um forte abraço.